Convite especial para vocês. Nós aqui da Lá Concurso disponibilizamos essa super playlist 100% gratuita para todos aqueles que vão fazer o concurso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especificamente para o cargo de assistente em administração, que é de nível médio, né? Então aqui estou fazendo uma breve introdução para vocês, primeiro para me apresentar. Eu sou o professor LAC, especialista em concurso público, concurseiro profissional. A LAC existe desde 2010. Também realizo prova de concurso. Eu até conversei com a patroa aqui, eu acho que eu quero fazer essa prova lá no Rio Grande do Norte. Aproveito, a prova vai ser em Natal, né? Dia 8, né? Dia 8. E eu quero ver lá se realizo essa prova lá e aproveito aí e faço também um lazer com a minha família também, né? E olha só, tá? Eu também faço prova. Ano passado, 2024, só para você ter uma ideia, eu realizei, tá? Eu realizei 9 concursos, tive a oportunidade de ser aprovado dos 9 concursos, é isso mesmo, né? Então, um índice fantástico. Curso muito bom. O que eu quero fazer um convite para vocês aqui, cara? Ó. Professor, eu quero material de apoio. Beleza. Ah, professor, eu desejo o restante das aulas. Aqui são 100 vídeos que você vai ter. 100 vídeos, tá? 100 vídeos. 100 vídeos, né? O que você vai fazer aqui? Vem comigo aqui, tá? 100 vídeos. Convido você por apenas R$ 99,90. Você vai assistir esse curso na nossa plataforma de forma organizada, forma planejada, área do aluno. Vamos monitorar vocês. Lá na nossa plataforma você tem um personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. Tá? E claro, né, a gente tem que ter essa humildade. É uma forma de você estar contribuindo com esse conhecimento, com esse nosso trabalho aqui do site Lá Concurso, para ajudar aí milhares e milhares de pessoas aí a acessarem esse nosso super conteúdo que nós temos aqui. Tá? Então, um convite especial, de algum lugar desse vídeo, tem um QR Code ali, você vai lá, pode fazer esse curso, matricular e pagar R$ 99,90, você vai estudar, vai ter mais de 100 aulas, aqui no YouTube são apenas 100 aulas, lá é o curso completo, cara, vale a pena, R$ 99,90. O que você faz com esse valor aí, né? E detalhe, depois eu quero que você volte aqui e dê seu depoimento pra gente, porque esse curso aqui vai transformar a sua vida. Valeu, forte abraço, tchau, tchau. Meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Laqui, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma aula com assunto muito interessante, é a Lei de Improbidade Administrativa, um dos assuntos mais cobrados em provas de concurso público. E eu estou aqui para fazer um convite muito especial para que você assista essa aula até o final, porque nesta aula eu garanto para você que você vai conseguir adquirir conhecimento necessário e suficiente para acertar qualquer questão de concurso. Então vem comigo. Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429 de 92. Bacana, fechou, né? Bacana. Então vem comigo aqui. Vamos lá, né? Uma introdução aqui, né? Então vamos essa lei aqui. Então essa lei aqui, tá? Nós temos ela aqui, Lei 8.400, né? 29 de 1992. Então essa lei aqui, ela vem disciplinar, ela vem regulamentar o artigo 37 da Constituição, parágrafo 4º, né? Ok, então lá, artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, né? Depois eu volto aqui. Então, o que diz o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição? Você tem que lembrar que o artigo 37 da Constituição nada mais é do que o artigo da administração pública, um dos artigos mais cobrados nas provas de concurso. Então, parágrafo 4º, ó, os atos de improbidade administrativa. Professor, improbidade administrativa por quê? Porque a administração pública deseja que os servidores públicos sejam probos, tenha moralidade administrativa. Quando ele vai contra a moralidade administrativa, ele pratica uma improbidade administrativa. Então, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos. Olha aí, né? Então, os atos, né? Os atos de improbidade. Então, a primeira penalidade, ó, é a suspensão. Aí, ó, suspensão, calma, né? A aula aqui é detalhada dos direitos políticos. Ok. Já antecipo para você, né, que a lei
a prova vai falar que é a perda, o cancelamento dos direitos políticos. Errado, não tem nada disso, é suspensão. Suspensão é diferente de perda, suspensão é diferente de cancelamento, é suspensão dos direitos políticos, ok, né, ó. 2, a perda da função pública, aí ó, perda da função pública, ó, função pública. Beleza, a gente vai falar perda da função pública, né? A indisponibilidade dos bens, né? Indisponibilidade dos bens. E, finalmente, né, o ressarcimento do erário, né? E o ressarcimento do erário. Ressarcimento do erário, né? Na forma e a gradação prevista em lei. Professor, que lei que é essa aqui, professor? A lei é a lei, né, 8.429 de 92, né? Uma lei que vem regulamentar o artigo 37, parágrafo 4º. Bacana, né? Então vamos lá. Somente por essa introdução aqui você já consegue acertar algumas questões, ok? Então, primeira coisa, a natureza da natureza, né? Natureza dessa ação. Primeiro, ela não é uma ação penal. Aí olha aqui, ó, sem prejuízo da ação penal cabível. Aí, ó, então a lei de improbidade administrativa não é uma ação penal. Se ela não é uma ação penal, ela é uma ação civil. Ela é uma ação civil. Bacana, né? Então ela não é uma ação penal, ela é uma ação civil. Ok, então essa é uma informação importante. Ela os atos de improbidade administrativa tem previsão constitucional. E quais são as penalidades? 4. Suspensão dos direitos políticos, não cancelamento, perda da função pública, né? Essa perda da função pública, ela significa, né, a demissão, a aplicação da penalidade de demissão. Aí, ó, é uma das hipóteses, né, da quebra da estabilidade do servidor público. A indisponibilidade dos bens, tá? Indisponibilidade dos bens, né? Ou seja, né, ok, né? E o ressarcimento ao erário, né? Ressarcimento ao erário, caso cause algum prejuízo à administração pública ou a terceiros. Na forma e gradação previstas em lei, na Lei 8.000, sem prejuízo da ação penal cabível, principalmente aqui nos crimes contra a administração pública. Bacana? Fechou? Então, isso que diz aí a lei, tá? Isso aí que diz a Constituição Federal, nosso texto original, lá de 1998. Tá? Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível, sem prejuízo da ação penal cabível. Bacana. Então, isso que está previsto na Constituição Federal, ok. Aí veio, em 1992, a Lei de Improbidade Administrativa, texto original, ok, transitou, né? E o que aconteceu? Em 2021, nós tivemos a Lei 14.230. Essa lei, essa alteração 14.230 de 2021 não foi uma qualquer alteração. Houve uma alteração significativa. E papo sério, eu, professor Lac, eu me considero um concurseiro profissional. Eu adoro fazer prova de concurso público e eu digo para você, depois da aplicação dessa lei, da edição dessa lei, da lei 14.230, né? O que aconteceu? Cara, papo sério, papo sério. Papo sério. A quantidade de questões de concurso público sobre a lei de improbidade administrativa duplicaram, triplicaram nas provas de concurso. Então, esse aqui é um assunto prioritário, é um assunto na qual o aluno deverá ter total atenção e vem comigo que o professor aqui vai explicar para vocês, né? Ok, beleza, né? Então é o seguinte, ó. Dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática dos atos de improbidade administrativa, ok? Que trata o parágrafo 4º do artigo 37. Nós vimos que no parágrafo 4º ele fala os atos de improbidade administrativa, ele traz aí as penalidades aplicáveis, né? As penalidades aplicáveis, né? Então vamos lá. Professor, o que importa na suspensão dos direitos políticos? Importa
que ele não pode votar e nem ser votado, é a suspensão dos direitos políticos, ok, né? Ó, a perda da função pública, que ele não pode ser um agente público, ok. Terceiro, o ressarcimento, desculpa, indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. São as 4 penalidades previstas que a gente vai ver em detalhes. Esse cara aqui, professor, quer mais? Quer mais? Vem comigo aqui, né? Então, isso aqui é sem prejuízo da ação penal cabível, ok, né? Então, o que acontece? Essa ação aqui, originária aqui, ele falava o seguinte, né? Que os atos de improbidade administrativa, né? Originalmente, né? Era oriundo de atos, ó, né? Ó, dolosos ou culposos, tá? Isso aqui, texto original, tá? Texto original, atos dolosos e culposos. Beleza, tá? Atos dolosos e culposos. E aí, professor? Aí, em 2021, tá? Aí, através da lei 14.230 de 2021, tá certo? Nova redação, passaram a ser classificados somente os atos dolosos. Houve uma alteração significativa, ou seja, né, os atos culposos deixou de ser tipificado como um ato de improbidade administrativa. Ah, professor, só isso? Não é só isso. Essa é uma mudança significativa. Essa é uma mudança de impacto. Essa é uma mudança que tem um efeito. Eu digo isso porque eu já fui gestor público antes de ser professor, ser empresário, ser concurseiro profissional. Eu era servidor público. Eu tive a oportunidade de ser gerente até secretário de Estado. Eu digo para vocês o seguinte, professor, qual que é a diferença de um ato doloso de um ato culposo, né? Um ato doloso é quando você tem a intenção de praticar algo, você quis, você assume o resultado, você assume o risco, né? E o culposo pelo fato de você estar ali, você já assume a culpa e você passa a responder por isso. Consequentemente, eu digo para vocês que na administração pública, né, eu já pensei 2, 3, 4, 5 vezes, em vez de, quando eu em aceitar um convite que era feito à minha pessoa para ocupar um cargo público. Por quê? Porque eu era a responsabilidade do ato culposo. Então, essa alteração legislativa, na minha opinião, agora é uma opinião pessoal minha, tá? Ela veio corrigir, tá certo? Veio corrigir essa distorção. Então, hoje, para se considerar um ato, né, de improbidade administrativa, para se considerar um ato de improbidade administrativa, é somente os atos dolosos. Isso cai em prova? Despenca, tá? Despenca. Somente com essa informação você você já tem aí algumas informações. Bacana, né? Ok, feito isso, já deixei aqui um link, a gente vai lá no texto original. Então, a gente tem que estudar pelo texto original, porque está tendo aí algumas condições aí, já deixei aqui, ó, a Constituição Federal no texto, e aqui tem aqui, ó, o ato de improbidade administrativa. Tá aí, ó. O sistema de responsabilização, estou aqui na Lei 8.429, ó. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções na forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos da lei. Ok, né? Então, isso aqui é o ato, ok, né? Aí vem, olha só. Consideram-se os atos de improbidade administrativa as condutas dolosas. Olha aí, ó, as condutas dolosas, tá? Dolosas, tipificadas no artigo 9, 10 e 11, tá? Aí, ó, dolosas, aí, ó. Atitudes dolosas, você tem que marcar isso aqui, tá? Por quê? Porque nessa minha caminhada de concurseiro profissional, eu digo para vocês que eu já fiz diversas provas de concurso na qual o cara coloca culposo, porque antes era culposo, tá? Então, como eu já dei a minha opinião pessoal, eu acho que a lei aí veio corrigir essa distorção. Veio corrigir essa distorção. Então, atos dolosos, tipificados no artigo 9, 10 e 11. Está aí. Professor, o que significa, ó, condutas tipificadas, né? Então, aqui são o quê? São os tipos, ó, os tipos dos atos de
improbidade administrativa. Nós temos 3 tipos, né? Ó, que causem prejuízo, né? 9, 10 e 11, né? Causem prejuízo. Deixa eu ver aqui, 10, 11, né? Vamos duplicar essa barra aqui. Dupliquei a barra, vamos direto lá nos 10, ó. 9. Atos de improbidade administrativa que importem enriquecimento ilícito. Então é o seguinte, atos de improbidade administrativa. Beleza. Primeiro, para você cometer um ato de improbidade administrativa, tem que ser somente, unicamente, exclusivamente um ato doloso. Beleza. Um ato doloso. Não é culposo. Culposo é antes da lei. Antes da lei de 2021, tá? Professor, e aí? E aí nós temos, né, 3 tipos de atos de improbidade administrativa. O artigo 9, o artigo 10 e o artigo 11. Anotem no seu relatório, anotem no caderno. O artigo 9, tá? Trata-se do quê? De um enriquecimento ilícito. Então, o 9 vai ser um enriquecimento ilícito. O 10, e que causam prejuízo. 9, enriquecimento ilícito. Bacana, nós temos aí, 12 previsões de condutas, né? Causem prejuízo ao erário, o 10, causem prejuízo ao erário. Cause prejuízo ao erário, nós temos aí 22 condutas e, finalmente, nós temos o artigo 11, que o artigo 11 é que contra os princípios da administração pública, né? Ou seja, ele teve uma conduta aí, 12 princípios, né? 12 princípios, né? Então, nós temos aqui, condutas, né? 9, enriquecimento ilícito, ok? Causem prejuízo e contra princípios da administração pública, aí, ó. Então, são 3 tipos de improbidade administrativa. Cara, concurso, questões básicas, você já sabe, né? Então, condutas dolosas, quais são os tipos de improbidade administrativa? Artigo 9, artigo 10 e artigo 11. Enriquecimento ilícito, causem prejuízo ao erário e, claro, atentem contra os princípios da administração pública. Beleza, tá? Então você já sabe, olha aí, nós estamos construindo um pensamento. Olha como você vai aprender com profundidade esse assunto de improbidade administrativa. Você vai aprender com profundidade. Comigo. Para aprender, em definitivo, você tem que saber o seguinte. O primeiro aqui, é o mais grave. Vamos colocar mais, tá? O segundo é grave, tá? E o outro é o menos grave. Aí. Estou colocando o quê? A gravidade, tá? O grau de gravidade, tá? Aí, ó. Então, aqui, ó. O 9 é o mais grave, o 10 ele é grave e o 11 ele é mais ou menos. Professor, o que importa isso? Importa na penalidade. Você tem que entender. Então, enriquecimento ilícito, olha só o ato doloso, né? Então, o cara utilizou a administração pública para proveito próprio, tá certo? E lembre-se lá no artigo 37, parágrafo 4º, né? Sem prejuízo da ação penal cabível, ou seja, ele vai responder ainda por corrupção, né? Ativa, corrupção passiva e assim por diante. Tá certo? Então é o seguinte, o que acontece? A penalidade aqui de quem praticar o 9 vai ser maior. A penalidade do 10 será menor e, claro, do 11 menos ainda. Então você tem que ter essa noção. Beleza, fechou, tá? Vamos lá, continuando. Tá? Então vamos lá. Consideram-se atos de improbidade administrativas, contudo, dolosas. Grande alteração da Lei 14.230. Eu digo para vocês que, na minha opinião, essa foi a maior alteração da lei. Tá? Dolosas tipificadas, ou seja, qual o tipo de conduta? 3. Artigo 9, 10 e 11. 9, enriquecimento ilícito. 10, causem prejuízo ao erário. E 11, atentem contra os princípios da administração pública. Né? O 9, nós temos 12 casos. O 10, 22 casos. E o 11, 12 incisos. Né? Aí vem,
Professor, e agora? A lei veio esclarecer a nós, né, o que é o tal do dolo. Aí, ó, né? O que que é dolo, né? Dolo, né? Ó, vontade livre, ou seja, eu quero, tá? Ó, livre, consciente, ó, tá? Eu livre, eu posso, eu quero alcançar um resultado ilícito, ó, ilegal, ó, ilícito, tipificado, ó, 9, 10 e 11, beleza, né? Não bastando a voluntariedade do agente. Aí, ó, não bastando a voluntariedade do agente, tá? Ou seja, né, não bastando a voluntariedade do agente, né? Ou seja, né, eu não quero só, tem que ter o quê? Quando fala não bastando a, a voluntariedade do agente, significa dizer que exige-se um resultado, tá? Exige-se um resultado, né? Ah, eu quero fazer, eu quero roubar, desculpa, eu quero furtar, desculpa, eu quero prevaricar, eu desejo aí, né? Eu desejo prevaricar, eu desejo aí, como é que é, cara? É prevaricar, é, cara, subtrair, beleza, cara? Então tem essa intenção, mas se não deseja, ó, não, você tem que ter o resultado. Aí, ó, não bastando a voluntariedade do. O que, que é isso? Não bastando somente a vontade. Você tem que ter o quê? O resultado. Então, você tem que ter o resultado necessário. Ó. Cara, parágrafo primeiro, parágrafo segundo, parágrafo terceiro, parágrafo quarto, parágrafo quinto cai em concurso, cara. Cai bastante, hein? Beleza? Fechou? Vamos embora, né? Ok? O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, ó, sem comprovação de ato doloso por fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa, né? Eu escrevo aqui parabéns. Aí, ó, parabéns, né? Parabéns aí pro legislador que fez esse cara aqui, tá? Como é que era antes? Cara, eu olhando a minha vida passada, porra, cara, eu fui um herói. Por ter passado tantos os cargos públicos, nunca respondi um processo administrativo, nunca respondi uma sindicância, nunca respondi nenhum procedimento junto ao Tribunal de Contas, um inquérito policial, muito menos um processo judicial. Né? Como é que era antes? Antes era o seguinte: ocorreu sim um ato de improbidade administrativa, corrupção ali, tá certo? Um ato aí, tá certo? Um ato lá de corrupção. O Ministério Público, o dono da ação, ele chegava e fazia o seguinte: ele pegava todo mundo que estava, o cara que estava no cargo, o cara não tinha nada a ver com isso, né? Ele estava exercendo a sua função, o seu cargo, as suas competências públicas, e ele falava: você não tem nada a ver. Mas você deveria saber, você tinha o dever de controlar, você estava ali na função pública, então você vai responder por ato culposo na ação. Acabava com a vida do cara. O que acontecia? Os homens de bens estavam recusando a ocupar esses cargos. A administração pública estava ficando cada vez mais fragilizada. Quem que ocuparia esses cargos? Somente os caras que já tinham segundas intenções. É verdade, professor, verdade. Aí veio, graças a Deus, o mero exercício da função, o desempenho de competências públicas, sem a comprovação de ato doloso. Você tem que provar que o cara tinha livre vontade, consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9, 10 e 11 da lei, não bastando a voluntariedade do agente, né? Com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato administrativo, por improbidade administrativa. Parabéns, né? Aplica seu sistema de improbidade disciplinado desta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Ok, né? Então ele ampliou, né? Então, ó, os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, né? Então você tem que saber lá o direito constitucional, né? Vamos lá. Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos poderes
executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta no âmbito da competência da União, dos Estados, município e Distrito Federal. Professor, o que significa, professor, o parágrafo 5º? Anotem aí, o parágrafo 5º significa nada mais e nada menos, né? Nada mais e nada menos, né? Do que o que? A abrangência de aplicação desta lei, tá? A abrangência da aplicação desta lei, tá? A abrangência. Então vamos lá. Os atos de improbidade administrativa, tá? Violam, ó, a probidade da organização do Estado e no exercício de suas funções e a sua integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta no âmbito da União, dos Estados, dos municípios e do DF. Ok. Estão sujeitos às sanções dessa lei dos atos de improbidade administrativa praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, tá certo? Benefício, incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais previstos no parágrafo 6, né? Então, o parágrafo 5º significa o quê? A abrangência de aplicação, ou seja, todo o poder público, né? Todo mundo que faz parte da direta e indireta dos poderes. E o parágrafo 6º, professor? O parágrafo 6º nada mais é do que, tá? A ampliação da aplicação, ou seja, aqueles particulares, aquelas empresas que não pertencem ao Estado, mas receberam, né? Ó, subvenção, dinheiro a fundo perdido, receberam benefício, receberam incentivo fiscal, creditício, receberam, né, dos entes públicos ou governamentais, né? Então estão sujeitos, né? Então as empresas aí que recebem recursos públicos também estão sujeitos a responder por essa a empresa, né? Ó, independentemente de integrar a administração indireta, então aqui, ó, é a administração pública indireta, ok? Estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio ao erário haja concorrido ou concorra para o seu patrimônio receita atual, limitado o ressarcimento dos prejuízos, nesse caso, a repercussão ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos, né? Então, é o seguinte, ó, independentemente de integrar a administração indireta, então ela é indireta, se ela é indireta, ela tem o quê? Personalidade jurídica, né? Então, Banco do Brasil, Caixa Econômica estão sujeitas às sanções, né? Então, o que acontece aqui, né? Essa aqui é a aplicação, né? A aplicação, ó, a aplicação a quem, professor? Às entidades. Ó, aplicação às entidades da administração indireta. Então, cai na prova de concurso, as entidades pertencentes à administração pública indireta estão sujeitas às sanções previstas na lei de improbidade administrativa? Certo, correto. Só que essas entidades, aí que vem a questão de concurso, elas não vão perder, por exemplo, né? Elas não vão suspender lá, por exemplo, né, os seus direitos políticos. Por quê? Porque eles não são pessoas, né? Elas estão limitadas o quê? Somente ao ressarcimento de prejuízos ao erário. Lembram que lá no artigo 37, parágrafo 4º, né, da Constituição da República Federativa do Brasil, nós temos 4 penalidades, né? Suspensão dos direitos políticos, né? Aí nós temos lá perda da função pública, não é isso? Indisponibilidade dos bens e os ressarcimentos. Então, para as entidades da administração pública indireta, aplica-se somente o item 4, tá? A repercussão ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos, né? Não configura improbidade, ó, não configura improbidade, tá? Aí, ó, uma excludente de improbidade, aqui é caso de excludente, ó, caso de exclusão, tá? A ação, omissão decorrente de divergência interpretativa de lei,
baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle dos tribunais do Poder Judiciário. Beleza. Só que aqui, esse cara aqui está com os efeitos suspensos. Tá? Interpretativa da lei. E aí, prof? Aí é comigo. Lei anterior. Teve um caso real, eu vou aqui preservar o nome das pessoas e os casos, né? Que foi o seguinte, tá? Um cara, um grande amigo meu, um cara íntegro, um cara honesto, um cara competente, um agente público. Ele estava na aplicação da lei, teve uma lei de incentivos, né? Na aplicação lá do ICMS, onde estava lá, né? Assim, uma licitação, onde lá, vou resumir o caso concreto para vocês, que era o seguinte, né? Olha, na interpretação não existia ainda, é uma lei recente, não era pacificado ainda nas decisões dos órgãos do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas do Estado, dos órgãos de controle, é o seguinte, né? Olha, esse tipo de obra não se aplica, né, à base do ICMS. E aí o agente fez o relatório, não se aplicou. O que aconteceu? Meses depois, veio lá o Ministério Público, a ação de improbidade administrativa, dizendo o seguinte, que tinha que aplicar. Ou seja, o cara, papo sério, o cara respondeu por uma puta de uma ação, desculpa o palavrão, de improbidade por 7 anos. Gastou com advogado. Perdeu o sono. A moral dele, o nome dele foi pro diário oficial, não sei o quê. Se fosse por agora, não configura, uma excludente, não configura improbidade ou ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa de lei, baseada em jurisprudência ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Maravilha! Tá? Então, nesse caso, né, se tivesse a aplicação, beleza, tá? Beleza. Vocês entenderam isso, né? Só que esse dispositivo, até o presente momento, né, ainda nós não tivemos uma decisão, né? Houve aí, né, o Ministério Público, né, entrou com uma ação aí, uma ADI, uma ação direta de constitucionalidade, e ainda não teve ainda um posicionamento por parte do governo, né? Aliás, do Supremo Tribunal Federal em relação a isso, mas é importante. Então, essa parte aqui é um pouco demorada, mas ela é importante, tá? A gente não vai bater a todos os artigos da lei, a gente vai passar. A gente não é uma aula simples, não é uma aula rápida, não é uma aula que eu vou passar com velocidade, eu quero com tranquilidade para que vocês aprendam. Por quê? Eu vou falar de novamente. Depois que nós tivemos, né, a alteração da 14.230, papo sério, que nós tivemos aqui, foi questões de concurso nessa matéria. Vamos ler o artigo 2º. Então, o que eu tá? O artigo 1º, muito importante, cai bastante, a gente já vai para uma questão de concurso, a gente... O que diz aqui o parágrafo 2º, né? Olha só. Para os efeitos desta lei, consideram-se o agente público. Então, vem aqui, ó. Ou seja, né? Então, o artigo 1º, ele trouxe lá, né, o que vem a ser um ato de improbidade administrativa, o ato doloso, ele definiu o ato doloso, ele trouxe a excludente, ele falou aonde vai se aplicar, né, a aplicação da improbidade administrativa, ele ampliou na administração pública direta e indireta, né, as empresas que recebam de alguma forma recursos públicos, né, ampliou também uma restrição lá da administração pública indireta e trouxe a excludente lá da divergência interpretativa de lei. Tá? E o artigo 2º, ele vai com o agente, agente público. Ó. Vamos colocar o vermelhinho aqui que destaca mais. Ó. Então, quem que é o agente público? Vem comigo. Então, o agente público, o agente político, quem está sujeito à lei, né? O agente público, o agente político, o servidor aquele efetivo, né? E todo aquele que exerce que ainda transitoriamente o agente honorífico ou sem remuneração, né? Ou por eleição, ou nomeação, designação, contratação
ou outra qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego, função das entidades referidas no artigo 1º desta lei, né? Então, esses são os agentes públicos, né? Ó, no que se refere ao recurso de origem, então aqui, ó. Então aqui trouxe aqui, ó, conceito, ó, de agente público. Por quê? Porque esses agentes que serão penalizados. Tá? Esses agentes que serão penalizados. E as penalidades estão no artigo 12, que a gente vai até o artigo 12 da lei, basicamente. A nossa aula praticamente termina no artigo 12. Né? Ah, professor, e as penalidades às pessoas jurídicas? A gente já viu uma. As entidades da administração pública indireta, que são as autarquias, fundações, sociedades de economia mista, as empresas públicas, poderão ser responsabilizadas até o quê? O seu ressarcimento. Beleza? Ok, fechou aqui, né? Ok, né? Aqui, ó. Tá, vamos lá. No que se refere a recursos de origem pública, ó, o conceito de recursos públicos, ó, conceito, tá, de recursos públicos. Aí, ó, tá? Recursos privados não estão sujeitos à improbidade administrativa, porque não pertencem ao Estado, né? Sujeitos-se às sanções previstas nesta lei, o particular, pessoa física ou jurídica, aí, origem pública, recurso de origem pública, ó, né? Ó, então, particular, pessoa física ou jurídica que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato, deixa eu ver aqui, contrato, né? Contrato de gestão, termo de parceria, termo de corporação ou ajuste administrativo equivalente, né? Ou seja, né? Então, isso aqui, ó, é o quê? Para o particular, tá? Isso aqui é para penalizar o particular, olha, ó. Tá? Então, aqui, o agente público, aquele que está representando o Estado, é aquele que recebe o recurso. São as pessoas que estão sujeitas aí à lei de improbidade, né? Aí, ó, ok? As disposições desta lei são aplicáveis no que couber, naquele mesmo sendo agente público que induza ou concorra dolosamente no ato de improbidade. Tá? Ok, tá? Beleza, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos parar por aqui. Essa primeira parte aqui. Vamos voltar para os exercícios, né? E vamos fazer uma parte dos exercícios que eu separei para vocês, principalmente do artigo 1º, tá? Principalmente do artigo 1º, tá? Vamos fazer aqui alguns exercícios importantes aqui, algumas considerações. Por quê? Cara, essa aula é completa. Uma aula importante, uma aula ampliativa, que também não fica somente no direito administrativo. Aqui é para você gabaritar, literalmente, né? Alguns exercícios, vem comigo aqui, né? Ó, Conselho Nacional de Justiça, CESP 2024, cargo de analista. Ó, as alterações legislativas introduzidas na Lei de Improbidade Administrativa retroagem para alcançar as ações, né, judiciais por improbidade sem decisão definitiva. Ah, professor. E aí? Cara, essa questão aqui é muito importante, tá? Então, o que que acontece, né? Nós temos um marco aqui, que é a Lei 14.230 de 2021. O que que acontece? Aqui passaram a considerar somente os atos dolosos, né? Isso, né? Daqui para frente. Então, beleza, tá aqui, né? Aqui, beleza. Tá? E aí, professor? E aí? Tá? Aí é o seguinte, o cara assiste televisão. Tem muitos políticos, tá? Muitos agentes públicos que estavam sendo julgados aqui, tá? E não tiveram ainda a decisão definitiva, né? Se teve a decisão definitiva, não retroage, beleza? Por quê? Porque a decisão definitiva é o famoso transitado em julgado, tá? O que foi transitado e julgado acabou, tá? Isso aqui é uma segurança jurídica, acabou, beleza? Transitou e julgado, tá? O que que acontece, né? Tá aqui, beleza, né? Aí eu assisti a televisão, o que que acontece? O cara assistiu a televisão,
No que o cara assistiu à televisão, ele fala que ele teve seu processo arquivado por conta do quê? Ele estava sendo processado por um ato culposo, tá? E aí teve a nova lei. A lei pode retroagir? Ela pode retroagir. Ela pode retroagir, ó, vou colocar aqui, ó, para beneficiar, tá? Ah, professor, não é penal. Sim, eu sei que não é penal, tá? Mas eu sei que não é penal. Então ela teve isso, teve decisões. Ah, professor, então a resposta é errada. Não, a resposta é correta. Desculpa. A resposta é errada, tá? Errada. Por quê, professor? Porque aqui ele colocou, ó, as alterações. Então, essas alterações aqui, o que eu coloquei aqui está certo, tá? O que eu coloquei aqui está certo, né? Significa todas. E não é todas. Essa questão aqui é super difícil, por isso que eu trouxe para vocês. Isso aqui é uma complementação dos nossos estudos. Independente se o seu concurso é do CESP, se é do IBFC, se o concurso é da FGV, da Selecom, não interessa, isso aqui é para você ter forma. Então, o que acontece? O erro da questão está simplesmente aqui, ó. As alterações legislativas introduzidas na lei de probidade retroagem, ou seja, quando ele coloca esse comando da questão aqui, ó, significa dizer que todas as alterações, elas deverão o quê? Retroagir. E está errado, não todas as alterações deverão retroagir, né? E aí, professor, aí, né, está errada, né? A gente já viu um caso que ela vai retroagir, tá? E vimos um caso que ela não retroage quando é transitado em julgado, né? Ó, sem decisão definitiva, né? E tem também a questão da prescrição. Professor, e aí, professor? Aí eu tenho aqui, para subsidiar aqui a questão errada, nós temos que ir no Supremo Tribunal Federal. Aí nós temos aqui, tá, um informativo 1065 do STF, tá? Então, o que acontece, né? Ah, professor, teve a nova lei. Claro, essa lei trouxe um impacto significativo no direito brasileiro, tá? Insignificativo, porque eu imagino que nós temos milhares e milhares de ações de improbidade administrativa sendo transitadas aí no Brasil, em todos os estados, tenho absoluta certeza disso, né? Milhares e milhares. Aí o STF vem comigo, aqui está a resposta, ó. A partir do advento da Lei 14.230 de 2021, a nova Lei de Improbidade Administrativa, a LIA, cuja publicação entra em vigor ocorreu no dia 26 de 10 de 2021, ou seja, 6 meses após a sua publicação, né, a sua promulgação, deixou de existir no ordenamento jurídico a tipificação dos atos culposos de improbidade administrativa. Aí, ó, deixou de existir a tipificação dos atos culposos dos atos de improbidade administrativa, que é o grande impacto dessa alteração. Por força do artigo, né, 36, artigo 5º, inciso 36 da Constituição, a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa promovida pela lei é irretroativa, de modo que seus efeitos não têm incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem durante o processo de execução das penas de seus incidentes. Ó, tá? Então é o seguinte, aqui ele limitou. Vamos aqui no artigo 5º, inciso 36 da Constituição, né? Aqui, artigo 5º, inciso 36. Ó, artigo 36. Ó. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgado, né? A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgado. Beleza, né? Então, o que acontece, né? Então, a revogação culposa, ela não vai, ó, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada, tá? E nem durante o processo de execução das penas. Aqui, segundo caso, beleza? Execução das penas incidentes. Mas ele não falou, né? Durante o julgamento. Beleza, por quê, né?
Incide a Lei 14.230 em relação aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do ato tal, desde que não exista condenação transitada em julgado, cabendo ao cabendo ao juízo competente o exame da ocorrência do eventual dolo por parte do agente. Aí, tá? Então, é o seguinte, o que acontece? Não significa dizer que o processo, tá, antes da Lei 14.230, ele venha a ser arquivado. O que vai acontecer, né? O processo, ele permanece. Aí o que acontece? Lembra que eu falei para você que o político de que entrou lá foi arquivado? Por quê? Porque o político entrou, né? E que ele ingressou com uma petição por juiz por arquivamento, porque a conduta dele era dolosa, não culposa. E ele pode se beneficiar? Pode se beneficiar, ou seja, ele vai retroagir nesse caso, né? Vai retroagir nesse caso. Os prazos prescricionais previstos na lei não retroagem, sendo aplicáveis a partir da publicação do novo texto. Né? Ok, então não retroagem. Aí o caso. Então, professor, aquela questão ali, o único erro dela, tá? O único erro dela foi que ela generalizou, tá? Que ela generalizou. Professor, e agora? Agora vamos aproveitar a situação e fixar o conteúdo, porque isso vai ser cobrado na prova, e você tem que ter esse conceito, porque foi um novo marco jurídico. Então, a tese fixada no STF tem 4 teses. Primeiro, é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva, ou seja, dolo, para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se, nos artigos 9, enriquecimento ilícito, causam prejuízo ao erário e atos que atentem aos princípios da administração pública, a presença do elemento subjetivo, dolo, beleza. A norma benéfica da lei, né, ou seja, a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa em virtude do artigo artigo 5º do inciso 36, que é o quê? Que lá é da segurança jurídica, né? Então a lei não retroagirá para prejudicar o direito adquirido, a coisa julgada, tá? E o ato jurídico perfeito, que é a coisa julgada, né? Ó, federal não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes, né? Então o cara está cumprindo a pena, né? Então não retroage. Terceira conclusão: a nova lei a nova lei 14.230 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência anterior da lei. Porém, sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar o eventual dolo por parte do agente. Ou seja, todos os processos anteriores à lei, eles permanecem. Só que o juiz tem que identificar o elemento subjetivo, ou seja, o dolo do agente. E, finalmente, o novo regime prescricional previsto na lei, que é de 8 anos, né, é irretroativo, é daqui para frente, né, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. O STF, plenário, relatou o ministro Alexandre de Moraes, julgado em 18/8/2022. Beleza? Então, uma questão aí que ela vem aí complementar nossos estudos. A responsabilização, mais uma questão, tá? A responsabilização por ato de improbidade administrativa não se aplica ao mero exercício da função de autoridade pública se não houver comprovação de conduta intencional com a finalidade ilícita nesse exercício, né? E é, professor, absolutamente correta. É isso que está previsto lá no artigo 1º, salvo engano, parágrafo 3º, né? Parágrafo 2º, né? Então, o que diz lá, né? Então, nós temos o parágrafo 1º, que ele traz, cria-se, né, a lei, né, traz o bojo da lei. No parágrafo 1º, ele fala, né, que é um ato doloso, é um ato doloso. O parágrafo 2º, ele fala o conceito de dolo, né? Ó, não se, mero exercício da função, então esse aqui é o terceiro, na verdade, né? Esse aqui é o parágrafo 3º, na verdade, né, da lei, tá? Então isso aqui tá, ó. Então o que acontece aqui, ó? Não mero exercício da função de autoridade pública,
tá? Não se aplica se não houver comprovação de conduta intencional com a finalidade ilícita nesse exercício. Beleza, correto, né? Então o que que acontece? O fato do cara ser chefe e ali aconteceu debaixo das suas barbas, dos seus olhos, um ato de improbidade gravíssimo, ele não vai ser responsabilizado. Para ele ser responsabilizado, ele tem que ter o quê? Ó, não se aplica, é uma excludente, né? Ele tem que ter o quê? Não mero exercício, tem que ter o quê? Uma comprovação da sua conduta intencional, ou seja, ele teve que participou, né, daquela forma ilícita do exercício. Parabéns aí para o legislador. Então tá correta. Mais uma, vamos embora. Né? Olha aí. O ato doloso manifesta-se com a vontade livre e consciente de alcançar o resultado tipificado na lei, sem que baste a voluntariedade do agente. E aí, professor, Ctrl+C e Ctrl+V do artigo 2º, né? Do artigo 2º da lei, né? Artigo 1º, parágrafo 2º da lei. Tá? Então, artigo 2º da lei. Professor, o que significa sem que baste a voluntariedade, né? Então, ó, o ato doloso, né? Manifesta com a vontade livre e consciente. Então, eu quero fazer isso, né? Tipificado na lei. O que é o tipificado na lei, professor? O artigo 9º, né? O artigo 10 e o artigo 11. Enriquecimento ilícito, né? Causem prejuízo ao erário e atentem contra os princípios da administração pública, né? Basta a voluntariedade, ou seja, tem que ter um resultado, tá? Tem que ter um resultado prático aí para ter. Então, pergunta super correta, né? Super correta aí, tá? Super correta, né? Bacana? Então, gabarito correto essa questão. Vamos voltar para a lei, né? Vamos voltar para a lei. Paramos aqui no parágrafo 2º, né? Ok? Vamos lá. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza, concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Aí, né? Aí os comparsas. Então, houve uma ampliação, né? Aí, tá? Os sócios, os cotistas, os diretores, os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente se houver participado dos benefícios diretos em caso que responderão nos limites de sua participação, né? Olha que coisa interessante, né? Então, antes, né, a lei de improbidade administrativa pegava todo mundo. Pegava do estagiário ao secretário de Estado, pegava da firma do dono da empresa até lá o faxineiro, todo mundo ia responder. Olha só, né? Agora, os sócios, os cotistas, né? Ó, os sócios, os cotistas, os diretores, os colaboradores de pessoas jurídicas de direito privado não respondem pelos atos de improbidade que venham ser imputados à pessoa jurídica. Ó. Então, ele separou as pessoas, né? Agora, salvo se comprovadamente houver participado dos benefícios, né? Ou seja, né, ele foi o que? Beneficiário. Aí ele vai responder, em caso que responderão dos limites de sua participação, mais do que justo. As sanções desta lei não se aplicarão à pessoa jurídica em caso de ato de improbidade administrativa que seja também sancionado com ato lesivo à administração pública, né? Olha aí, a Lei 12.846, né? Ah, professor, o que é essa lei aqui? Essa lei aqui é a Lei de Anticorrupção, né? É a Lei da Leniência. É a Lei da Leniência. Professor, o que é essa Lei da Leniência? Essa Lei da Leniência veio logo depois da Lava Jato. O que aconteceu com essa Lei da Leniência, né? Essa aqui é o seguinte, é quando a empresa, tá certo, está envolvida num ato de improbidade administrativa, por exemplo, ela faz um acordo com a administração pública, tá? Ela faz um acordo com a administração pública, e nesse acordo com a administração pública, com esse acordo com a administração pública, ela ressarce a administração pública, paga, por exemplo, lá uma multa, e ela toma medidas de gestão no sentido de não fazer mais.
Ou seja, ela se reabilita para o mercado. Em vez de ela ser punida, né, ela vai ser reabilitada. Aí o que acontece aqui, né? Poxa, ela já foi lá na Lei 12.846. Ainda ela vai ser penalizada pela lei de improbidade administrativa? Não, porque ela estaria respondendo 2 vezes pelo mesmo processo, né? Então, as pessoas, para concurso, você tem que saber que aqui somente pessoas jurídicas, tá? Somente pessoas jurídicas já beneficiadas aplicadas pela Lei 12.846 não responderão aí, né? Tá? Não responderão pela Lei de Improbidade Administrativa. E o último artigo dessa primeira parte da nossa aula é o artigo aí 8 e 8A. Vem comigo, né? A 7, aliás. Se houver indícios de ato de improbidade administrativa, a autoridade que conhecer dos fatos representará ao Ministério Público competente para as providências necessárias, né? Ok, né? Beleza. Ok. Beleza, tá? Vou ler tudo isso aqui e a gente vai fazer umas questões aqui. Então é o seguinte, professor, quem que é, se houver indícios do ato de improbidade, né? A autoridade que conhecer dos fatos representará o Ministério Público competente. Ou seja, professor, quem que é o autor quem que pode propor a ação de improbidade administrativa segundo a lei de improbidade administrativa, claro, alterada pela 14.230. Somente o Ministério Público. Beleza. Isso que está escrito aqui, tá? Beleza, ok. Somente o Ministério Público. Ok. Tá aqui. Olha como o aluno tem que estudar. Tá? Questão. Tá? Olha como caiu já. A autoridade que identificar indícios de atos ou fatos de improbidade administrativa deve representar o Tribunal de Contas competente para a adoção de providências necessárias? Errado. Por quê? Porque, segundo o artigo 7º da lei, ele deverá representar quem? Ao Ministério Público, para que o Ministério Público proponha a ação. Vou ler aqui para vocês. Ó. Se houver indícios de ato de improbidade administrativa, que conhecer dos fatos, representará ao Ministério Público competente para providências necessárias. O que indica isso? Indica dizer que o Ministério Público vai propor a lei, né? Ok, né? Beleza, vamos lá. Vamos falar sobre o Ministério Público ainda. A legitimidade para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa é disjuntiva e concorrente entre a Fazenda Pública e o Ministério Público. Né? Professor, disjuntiva e concorrente. Professor, disjuntiva pode ser disjuntiva, cada um faz o seu. Concorrente, cada um pode ter disjuntiva e concorrente, cada um pode fazer a sua? Sim. Professor, mas o artigo 7º da lei diz o seguinte, né? Que a autoridade que tiver conhecimento deverá representar o Ministério Público para providências. Isso, quando ele fala que o Ministério Público deverá ter as providências, significa dizer que ele é o autor, somente ele pode fazer. Essa é a interpretação do juridiquês. Né? Então, essa questão aqui está correta. Só que essa questão aqui ela está correta, tá? Ela está correta, vou dar um ESC aqui para vocês, ó, vem comigo aqui. Ela está correta, mas não pela interpretação, tá, do artigo 7º. Ela está correta por uma interpretação de jurisprudência de decisão do STF. Ó, se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará o Ministério Público competente para as providências necessárias. Por essa interpretação, para mim está claro, somente o Ministério Público pode propor as ações de improbidade administrativa depois da Lei 14.230. Positivo, beleza? Essa é a minha interpretação, né? Ok? Essa é a minha interpretação, mas, né? Aí nós temos que fazer o nosso famoso
reforço pedagógico, né? Então, o que acontece, né? Originalmente, ou seja, lá em 92, a Lei de Improbidade Administrativa conferia legitimidade concorrente disjuntiva tanto ao Ministério Público quanto à pessoa jurídica interessada para a propositura das ações de improbidade. Ou seja, o órgão podia propor e o Ministério Público também poderia propor as ações de improbidade administrativa. Bingo, fechou, tá? O que aconteceu? A nova lei, tentou restringir essa legitimidade, determinando que apenas o Ministério Público teria legitimidade para propor. Onde que está escrito isso? Isso está escrito lá, né? Isso está escrito lá no artigo 7º, beleza. Gerou controvérsias e isso foi parar no STF. Ok. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 7042 e a 7043, declarou inconstitucional essa restrição, restabelecendo a legitimidade ativa, concorrente e disjuntiva entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas, pois o Supremo entendeu que negar às pessoas jurídicas lesadas a legitimidade de defender o seu próprio direito de fere a lógica da proteção do patrimônio público consagrada pela Constituição Federal, né? Pela Constituição Federal. Ou seja, a questão ela está correta. Moral da história, você tem que anotar aí no seu caderno que também o órgão lesado também tem a legitimidade de propor as ações de improbidade administrativa. Bacana, né? Para finalizar essa primeira parte, artigo 8º, o sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de reparar até o limite do valor da herança ou patrimônio. Ou seja, isso aqui é a sucessão, né? A responsabilidade sucessória que trata o artigo 8º desta lei aplica-se também na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão da societária. Ou seja, né? O que acontece? A empresa não existe mais, ela foi fundida, ela passou a ser outra empresa. E aí, professor, os outros também responderão, né? Não, aí o que acontece, né? Ó, tá? O que acontece aqui? Essa responsabilidade aqui é somente de quê? De ressarcir, de reparar, ó. De reparar o dano, né? Ó, de reparar. Reparar o quê? Dinheiro, né? Aqui, ó. Então, o que acontece? Aqui não vai responsabilizar, né, as pessoas. Isso é o efeito. Somente o patrimônio. Que antes ia para o patrimônio, as pessoas também iam para o pau também, perdiam direitos políticos, suspendiam direitos políticos, perda da função pública, tudo, né? Ó. Nas hipóteses de fusão de corporação de responsabilidade sucessória, será restrita a obrigação de reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido, lhe sendo aplicáveis as ações penais previstas na lei, né? Ó, sendo aplicáveis, né, das demais, né, decorrente de atos e fatos ocorridos antes das fusões, exceto no caso de simulação, né, beleza, fraude. É isso aqui que acontecia, né? E outra coisa, a outra empresa que decorrente, ela vai responder até o limite que foi transferido, porque antes o que acontecia, né? A empresa estava envolvida nos atos de improbidade administrativa, matava a empresa. Não estou defendendo a empresa. Passava 10 anos, chegava lá, a empresa inocentada, acabou a empresa, acabou o emprego. Não, não é assim. Aí o que acontece? É somente no limite da transferência que vai ser afetado o patrimônio. Vamos dar uma paradinha aqui e a gente volta já já. Convite especial para vocês. Nós aqui da Lá Concurso disponibilizamos essa super playlist 100% gratuita para todos aqueles que vão fazer o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especificamente para o cargo de assistente em administração, que é de nível médio, né? Então aqui estou fazendo uma breve introdução para vocês, primeiro para me apresentar. Eu sou o professor LAC, especialista em concurso público, concurseiro profissional. A LAC existe desde 2010. Também realizo prova de concurso. Eu até conversei com a patroa aqui, eu acho que eu quero fazer essa prova lá no Rio Grande do Norte. Aproveito, a prova vai ser em Natal, né? Dia 8, né? Dia 8. E eu quero ver lá se realizo essa prova lá e aproveito aí e faço também um lazer com a minha família também, né?
E olha só, tá? Eu também faço prova. Ano passado, 2024, só para você ter uma ideia, eu realizei, tá? Eu realizei 9 concursos, tive a oportunidade de ser aprovado dos 9 concursos, é isso mesmo, né? Então, um índice fantástico. Curso muito bom. O que eu quero fazer um convite para vocês aqui, cara? Ó. Professor, eu quero material de apoio. Beleza. Ah, professor, eu desejo o restante das aulas. Aqui são 100 vídeos que você vai ter. 100 vídeos, tá? 100 vídeos. 100 vídeos, né? O que você vai fazer aqui? Vem comigo aqui, tá? 100 vídeos. Convido você por apenas R$ 99,90. Você vai assistir esse curso na nossa plataforma de forma organizada, forma planejada, área do aluno, vamos monitorar vocês. Lá na nossa plataforma você tem um personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. Tá? E claro, né, a gente tem que ter essa humildade. É uma forma de você estar contribuindo com esse conhecimento, com esse nosso trabalho aqui do site Lá Concurso, para ajudar aí milhares e milhares de pessoas aí a acessarem esse nosso super conteúdo que nós temos aqui. Tá? Então, um convite especial, de algum lugar desse vídeo, tem um QR Code ali, você vai lá, pode fazer esse curso, matricular e pagar R$ 99,90, você vai estudar, vai ter mais de 100 aulas, aqui no YouTube são apenas 100 aulas, lá é o curso completo, cara, vale a pena, R$ 99,90, cara, o que você faz com esse valor aí, né? E detalhe, depois eu quero que você volte aqui e dê seu depoimento pra gente, porque esse curso aqui vai transformar a sua vida. Valeu, forte abraço, tchau, tchau.